Irmãos, hoje nós queremos ver algumas coisinhas da Escritura. Eu quero que você vá até Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Nós temos uma conhecida parábola chamada parábola do filho pródigo, em que nós sabemos que a Bíblia não pode ser entendida por nós. Nós somos mortais e não podemos entender uma palavra divina, espiritual. A Bíblia não é entendida por nós. A Bíblia nos é traduzida pelo Espírito Santo. Portanto, irmão, leia, releia, clame, busque. Não te dê por cansado, porque certamente você descobrirá os tesouros escondidos, né? Deus te fará descobrir os tesouros escondidos da Escritura. E é o que nós entendemos que ninguém mais entendeu, que nos dá o destaque no reino de Deus. Não é o destaque porque um vai ser maior que o outro, nem ninguém aqui está procurando nada disso. Mas Deus precisa de pessoas que se destaquem. Amém? Tinha um monte de gente lá que a sombra passava e os milagres aconteciam? Não, tinha um, Pedro. Era todo mundo que era arrebatado e via visões e revelações? Não, mas tinha um, João. Amém? Deus tem projetos. Naquilo que cada um se destaca, Deus opera, né? Porque, veja bem, Deus opera depois dos seus passos. Deus te salva, mas primeiro você tem que crer. Não é assim? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Muita gente, Deus oferece, Deus recebe a minha vida. Tá, entrega ela. Deus recebe o meu sacrifício. Tá bom, cadê ele? O meu sacrifício de adoração, cadê essa adoração? Tem gente que pensa que sacrifício de adoração é ir 2 vezes por semana na igreja, bater palma e ir para casa. Faça-me o favor, né? Sacrifício de adoração significa algo que te custe muito. É um sacrifício. Então, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, Lucas capítulo 15, no verso 11, diz a parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos, mas moço deles disse ao pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. O que essa parábola, inicialmente até aqui, ela nos ensina? Irmão, tem muita gente que é próspero, mas não entende o caminho da sua prosperidade. Esse filho mais moço, né? Esse filho mais moço, ele está ali e ele tem tudo. Não lhe falta nada. E ele realmente tem uma herança. Que ele diz, pai, me dá a minha parte. O pai, aqui está a tua parte. Então a quem pertencia? Pertencia a ele. Só que tem pessoas que não conseguem entender, irmão, que não são capazes de administrar nem o que é seu. Eis a questão. Então ele tem, enquanto o pai está administrando, ele está cada vez mais adquirindo os seus tesouros, os seus galardões e as suas posses. Mas quando ele diz, me dá o que é meu, eu vou administrar. O que aconteceu? Ficou sem nada. Isso é uma lição poderosa. Muito poderosa. Porque tem pessoas que não discernem que tudo que tem, tudo que possui, toda a glória, e nós estamos falando principalmente de coisas espirituais,
Tem pessoas que não discernem que o que tem, se for administrado exclusivamente por ela, ela vai perder. Isso acontece muito dentro das igrejas com pessoas que têm talentos espirituais. Que eu componho músicas, amém, graças a Deus. Que eu toco muito bem, que maravilha. Eu dirijo a banda da igreja, que coisa gloriosa. Aí o camarada começa a se sentir, se achar o tal, e diz assim, eu vou fundar uma banda lá fora, vou levar os irmãos da igreja, vou lá para fora, para o mundão, e vou ganhar dinheiro. Daqui a pouco ele está querendo voltar, parece até que esqueceu como se toca, como se canta, porque ele não entende que ele não tinha nada. Ele estava debaixo de um ministério, e esse ministério sustentava o que ele tinha. Quando ele sai de debaixo do ministério, ele não é capaz de administrar. Aliás, deixe-me dizer claramente, o sacerdócio é justamente isso. Um caminho que Deus traçou para poder administrar coisas dos outros. Você consegue alcançar a salvação sozinho, sem um sacerdócio? Desde que Cristo, como sacerdote, veio à terra, tudo que ele tem feito, dentre outras coisas, mas tudo que principalmente ele tem feito para sustentar a sua igreja, é não deixá-la sem sacerdote. Olha os que não têm sacerdote o que estão fazendo. Estão adorando a rosa. Estão cultuando o sal ungido. Então, tem pessoas que não conseguem compreender, elas se acham autossuficientes. Meu irmão, enquanto Deus instituir sacerdócio sobre a terra, nunca ninguém vai se achar autossuficiente. Se achar autossuficiente, vai cair na cova. Se existe um púlpito, é porque existe uma liderança, uma administração. Aquele povo não entendeu que Moisés era um líder. Todos que tentaram sair de debaixo do cajado de Moisés, para onde eles foram? Para a sepultura. Não foi assim? Nós também somos príncipes. Moisés, todo o povo do Senhor é santo. Tu quer te engrandecer sobre o povo do Senhor, Moisés? Moisés, que isso? Longe de mim tal coisa. Deus, olha o que eles estão dizendo. Resultado, todos os que se rebelaram contra Moisés, para a sepultura, para a cova, tragados vivos, desceram. Coisas horríveis. Um fogo caiu no meio do arraial, consumiu gente. Serpentes picavam as pessoas. Foi uma coisa horrenda. Pragas vieram. Tudo por quê? Porque as pessoas não entendem que elas não foram chamadas para andarem livres. Elas foram chamadas para andar como servo. E servo tem quem administre as suas vontades. O reino dos céus não é para os livres. É para os servos. É para os escravos. Mas quem viver ou quem morrer, verá. Né? Depois de ter, verso 14, consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele foi consumido, começou a passar pela necessidade. Verso 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Jesus usa essa expressão guardar os porcos, porque ele está falando essa parábola para muitos judeus, e se tem uma coisa que não seria tolerável para um judeu, eles nem falavam com quem cuidava de porcos, quanto mais alguém ir trabalhar no meio dos porcos para alguém que era o empresário dos porcos. Isso aqui é abaixo da linha da abominação para o judeu. E Jesus está mostrando, esse que quis administrar as suas próprias coisas, disse, pai, me dá aí a minha parte, eu sou autossuficiente, eu vou cair para o mundo, eu vou curtir a vida, eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Olha onde ele chegou, abaixo da linha da miséria. E diz que ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, ele queria comer aquela comida, mas nem aquilo ele não tinha. Jesus está dizendo, esse camarada desceu ao extremo, ele foi ao limite. Verso 17, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome.
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmão, outro detalhe. Quando uma pessoa está lá no mundão, sem a graça de Deus, sem conhecer o caminho, sem conhecer a verdade, sem conhecer a justiça, eu acredito nisso, pela Escritura, como eu tenho entendido. Deus vai ao encontro do pecador. Deus vai ao encontro do iníquo. Deus vai ao encontro dele. Deus vai lá lhe dar a oportunidade. Deus vai lá lhe dar a chance. Agora, quando você já conhece a verdade, Deus não vai te buscar, não. É você que tem que reconhecer, levantar os olhos para o céu e correr. Você sabe que o pai está lá? O pai está lá de longe, só olhando no caminho. Mas o pai não foi lá em busca dele. Vou procurar meu filho pela cidade. Vou ver onde está o meu filho. Não. Depois que você conhece a verdade, meu irmão, agora não é Deus que vai ao teu encontro. É você que tem que ir ao encontro de Deus. Isso é justiça. Sempre preguei aqui, eu aposto a minha vida nisso, eu creio nisso, que é fácil se converter, difícil é voltar para a igreja. É fácil se converter, a graça de Deus está ali, tu é um cego, está na lama, sabe de nada, um escravo do diabo. Aí Jesus vai ao teu encontro, te liberta, te lava, te purifica, te levanta e diz: vem filho meu, vem aí se abrigar debaixo das minhas asas. Daqui a pouco você diz assim: eu vou dar uma voltinha lá fora do arraial, eu vou curtir a minha vida. Aí quando você diz: daqui a pouco eu volto. Esse teu daqui a pouco eu volto, quando tu quer voltar, meu irmão, a realidade é bem diferente. É fácil se converter, difícil é voltar para a igreja. A luta é muito grande e permanecer tem que ter uma vontade realmente fora do comum. E esse homem é aceito. Esse homem é aceito, parece que ele é aceito de uma maneira muito fácil. Não parece? Que ele é aceito de uma maneira muito fácil? Mas não é tão fácil. Ele não foi aceito de uma maneira tão fácil. Repara o que está no coração dele. Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus trabalhadores. Olha, eu estou voltando, mas eu reconheço a minha miséria, a minha desgraça, eu não quero título mais de teu filho. Mas pelo menos tem misericórdia da minha alma, me faz como um trabalhador teu. Porque até os teus trabalhadores comem bem, têm onde dormir, têm onde reclinar a cabeça. Eu não estou aqui exigindo a minha posição de volta. E tem gente que não é assim. Tem gente que não reconhece a sua queda, quando pensa que se levantou, quer sentar no mesmo trono. Eis a parábola. Mas ele não. Ele foi aceito e o pai não deu a ele uma vaga de trabalhador. Restituiu a ele uma vaga de filho, de príncipe. Por quê? Por causa do que está no seu coração. O que está no seu coração não é uma declaração, não é um conceito de um trabalhador, é um conceito de um filho. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Não, claro que tu é meu filho, só os meus filhos pensam assim. Amém, meu irmão? Então, irmão, eis a lição da humildade, né? Pisou na bola, reconhece. Recomeça do nada, do zero. Porque tem gente que não gosta de recomeçar do zero, não. O orgulho, a vaidade, a prepotência, eu sou é nada, meu irmão. Somos estercos. Isso que nós somos. Tem muita gente com muito orgulho que não vai ver a glória de Deus. E tem mais. Muitas vezes pensam que estão em posições que nunca chegaram lá. Pensam, se iludem. Um dia vão chegar: Senhor, em teu nome arrebentando. Eu nunca te conheci.
Com Jesus, meu irmão, se começa do zero. E para se recomeçar, também recomeça do zero. Quem tem humildade de recomeçar do zero, ele dá salto. Não, tu não vai ser meu empregado, não. Tu és o meu filho. É filho por quê? Porque dentro dele foi visto o caráter, apesar da besteirada que ele fez, foi visto o caráter de um filho e não de um empregado. Uma declaração dessa não é brincadeira não, né? Então, aí no verso 20, levantou-se e foi para seu pai. Vinha ainda de longe, quando seu pai o avistou, quer dizer, ou seja, o pai estava esperando, né? O pai avistou, ele estava longe, o pai, lá vem aquele cabra lá e aquele é meu filho. Partiu ao encontro dele, ou seja, Deus está esperando que nós voltemos, né? Quando a gente cai, muitos têm a oportunidade de voltar, mas muitos não fazem uso desta oportunidade. Então, abraçou e beijou. Verso 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Quer dizer, o vestiu novamente com as características de um príncipe, anel, sandália e vestes que não eram vestes de trabalhador. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Qual era a condição desse filho? Morto e perdido. Quem está morto e está perdido está a caminho de onde? Do inferno. Tem um monte de gente que está passeando lá fora, depois volta para a igreja e não reconhece que veio do caminho do inferno. Tem gente que está lá fora no mundão e ainda está achando que é alguma coisa. Não, porque eu sou isso, eu tenho um ministério, um dia eu vou voltar para a igreja e tal, eu estou preparando o meu momento da volta. E assim vai, com um monte de pensamentos sem sentidos, e um dia o cara volta na igreja cheio de orgulho. Não, vim dar continuidade ao meu ministério. Quer dar continuidade ao ministério? Vai ali, ó, no Caju tem um lugar chamado cemitério. É ali que se dá continuidade ao ministério. Quem interrompe o ministério, nunca mais dá continuidade a ele. Vai lutar, vai chorar suas lágrimas de sangue, porque Deus pode ter um outro ministério, mas o projeto original acabou-se. Ministério não pode ser interrompido nunca. Nunca, nunca. Saulo, sai de Jerusalém. Eu vou te enviar para os gentios de longe. Tu vai viajar o mundo, vai fundar a igreja e tu vai arrebentar, vai curar, vai expulsar demônio. Não, Senhor, mas eu vou testemunhar para esse povo aqui, Saulo, eles não vão receber o teu testemunho. Não, Senhor, mas eles sabem que eu mandei apedrejar Estevão, eu era perseguidor. Saulo, sai de Jerusalém. Não, mas Senhor, tá bom, então tá bom, então tu vai para Roma. Era esse o projeto, ir para Roma? Não, não era esse o projeto. Não era esse o projeto. Aí depois Saulo está lá, todos me abandonaram, fiquei sozinho, ninguém veio me visitar na cadeia. É mesmo? Cada um colhe naquilo que plantou. Amém, meu irmão? Não tem essa de moleza e misericórdia quando Deus não tem misericórdia. Tem muita gente que quer ter mais amor do que Deus, né? Vamos lá visitar o irmãozinho, vamos visitar sim. Quando Deus está dizendo vai visita, vamos. Mas quando Deus diz assim, abandona, esquece, larga para lá, larga para lá, meu irmão. Ou alguém aqui vai agir contra a vontade de Deus? Aí alguns dizem assim, poxa, ninguém da igreja veio me visitar, cai na real, Deus te abandonou. Ninguém da igreja nem me deu um telefonema. É mesmo? Porque Deus não quer ligar para você. O telefone de Deus tem outras coisas mais importantes para fazer. Então, meu irmão, aqui Deus o restitui, anel, roupa, sandália, trazei o melhor novilho,
comamos, regozijemos. Ele estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Mas não esqueça que ele estava morto, ele estava perdido. Ou seja, qual é a condição espiritual dele? Morto e perdido é zero. Ele estava a caminho do inferno. Se ele morre lá fora sem voltar para o Pai, já era. E tem gente que está lá fora e diz o quê? Não, irmão, eu estou dando um tempo, eu me afastei da igreja. Mas eu não me afastei de Deus, não. Todo mundo já ouviu isso, né? Todos nós já ouvimos isso. Não, eu estou afastado da igreja, de Deus não. É mesmo? Então tá. Vamos esperar para ver a hora. Quando Deus bater o martelo, se você vai ver se a igreja não fez falta. Aqui diz, ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou, o que é isso? E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Né? O que acontece? Esse filho mais moço, nós temos o seguinte, temos Israel como um filho mais velho de Deus. E temos a igreja como um filho mais novo de Deus, né? Porque primeiro foi Israel chamado, segundo, depois foi a igreja a ser chamada. Então esse filho mais velho, quando ele vê a festa que foi proporcionada pelo sacrifício de um cordeiro, nós podemos acreditar que esse cordeiro nessa parábola é a simbologia do Senhor Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e sendo esse filho mais novo que retorna, reconhece as coisas de Deus e ele retorna para Deus, nós podemos acreditar que esteja realmente simbolizando a igreja. Então, quando a festa acontece, o que o filho mais velho, que representa os judeus, diz? Não vou entrar nessa festa. Ele não quis fazer parte das bodas do Cordeiro. Os judeus não serão arrebatados. Os judeus não farão parte dessa festa gloriosa. Apenas os judeus convertidos que se transformarem em igreja, esquecendo o judaísmo para viver cristianismo, esses podem desfrutar ainda do arrebatamento. Quem não esquecer qualquer conceito doutrinário e se lançar exclusivamente ao cristianismo, não será arrebatado, não vai participar desta grande festa que é promovida pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele se indignou e não queria entrar. O pai sai, insta com ele e procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai o quê? Antes de seguir aqui, eu vou lembrar que Jesus contou uma outra parábola. Jesus falou assim, um homem tinha 2 filhos. E disse para um, vai trabalhar na minha vinha. Aí ele disse, eu vou. Mas depois, não foi. Aí ele tinha outro filho e disse para o outro, vai trabalhar na minha vinha. Esse disse, não vou. Mas se arrependeu e foi. O primeiro filho que disse, vou, mas não vou. Os judeus que prevaricaram. O que é prevaricar? Ter uma missão e não cumpri-la, não levá-la até o fim. Isso não acontece com a igreja. A igreja levará a sua missão até o fim, porque a igreja será arrebatada, provando que chegou até o fim. No meio dessa caminhada da igreja, muita gente que um dia foi igreja deixou de ser e ficou para trás e vai até para o inferno. Mas a igreja, no projeto do Espírito Santo, que apresentará uma igreja sem mácula diante de Cristo, isso vai se cumprir.
O projeto da igreja vai ser levado até o fim. O projeto de Israel, não. O projeto de Israel fracassou, mas o projeto da igreja vai ser levado até o fim. A caminhada da igreja não será interrompida de forma alguma. Por quê? Por causa dos projetos de Deus. Hoje, quando a igreja estaria na queda, na destruição, o que Deus fez? Levantou você e eu, voz da restauração. Por quê? Para garantir que a igreja vai até o fim. Haverá um momento que a igreja vai adormecer, diz que todas adormeceram, tosquenejaram todas, mas Deus já tem um projeto do grito da meia-noite que vai despertar igrejas e o projeto vai se cumprir. O projeto da igreja não se destitui de forma alguma. O projeto da igreja será levado até o fim. Então aqui, vai trabalhar, disse que ia, não foi. Israel vai trabalhar, disse que não ia, mas foi. Foi a igreja, foram os gentios, naquela parábola. Verso 29, ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Isso é verdade? Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Isso não é verdade? Essa parábola é muito tremenda, irmão. E ainda diz assim: e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Lembra que lá no Antigo Testamento, o Senhor questiona Israel: vocês dizem que a minha lei não é justa? Porventura, a vossa lei é justa? Vocês dizem isso é justiça? Eu digo isso. Isto é justiça. Vocês lembram disso? Inclusive uma pregação já que tivemos sobre isso. Lá parece fundamentada, não sei se é Ezequiel ou Isaías, que Israel questiona Deus. As leis do Senhor não são justas. O ímpio faz impiedade e prospera. O Senhor diz que nós temos que agir assim. Isso não é justo. E eles começam a questionar Deus o tempo todo, chamando Deus de injusto e quem sabe até de mentiroso. Jesus está falando assim: esse é o comportamento de vocês, judeus. Que ele está contando a parábola para os judeus. Olha o que ele diz: eu sempre te servi e jamais transgredi uma ordem tua. Isso não é verdade. E nunca tu me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Tu é injusto. Você é injusto. Eu sempre te servi na maior perfeição e você nunca me deu nada. Isso não é típico dos judeus? Basta ler o Antigo Testamento, quantas vezes Deus está debatendo com eles através dos profetas e dizendo, jogando tudo isso na cara dele, que eles dizem que a lei de Deus não é justa. Eles dizem que Deus é injusto. Eles dizem que o que Deus faz não está correto. Isso está impregnado no Antigo Testamento. Jesus está aqui repetindo. Vindo, porém, esse teu filho, não é meu irmão, esse teu filho aí, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Qual é o sentimento que paira hoje, na verdade? E isso nós podemos ver nas entrevistas com judeus que estão na internet, nos documentários de judeus. Qual é o sentimento que eles têm? O reino dos céus é deles, ninguém mais entra. Eles são o povo santo, eles são o povo escolhido, e aqui está dizendo exatamente isso, ó. Meu filho, tudo que é meu é teu, tu sempre estás comigo. Era necessário nos alegrarmos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não, mas ele não se alegrou com isso.
Ele não se alegrou com a restauração do irmão dele. Ele não se alegrou com a revigorização, tem uma palavra aí, ele não se alegrou com a reposição de um cargo para aquele irmão dele, que daria a esse irmão uma entrada ao reino dos céus, né, mais diretamente falando, a proteção daquele pai. Ele não se alegrou. Isso é sentimento de quem anda com Deus? Nós não queríamos ver os nossos inimigos convertidos e reconhecendo que só o Senhor é Deus? Isto é cristianismo, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar que se havia perdido, mas não é esse o sentimento que está nesse discípulozinho aqui de Deus. Ele começa a achar que Deus é injusto, que o novilho não tinha que ser dado, e esse aí gastou tudo e tu restauraste. Ele questiona a justiça e as ações do Pai, que aqui representam Deus. Tem crente que é assim. Não concordo, Deus está dando aquele talento para aquele irmão, mas eu estou há 10 anos na igreja, andando certinho na palavra. Aquele irmão ali chegou com 10 meses, já está profetizando, já está falando língua estranha, já está entregando visão. Caramba, o pastor já botou o cara para pregar lá na frente. Não concordo com isso. Não, o pastor perdeu a visão. Nelson, perdeu a visão. Ah, irmão, você não tem ideia do quanto eu vi isso. Em igrejas por aí, esse sentimento maligno aqui, como eu já vi, né? O pastor já é dirigente da congregação há muito tempo, está na hora dele mudar de congregação. Eu já tenho tantos anos como presbítero, eu tenho que assumir a congregação, é minha vez de assumir. Aí vai lá falar com a sede da igreja, né? Eu tenho tantos anos como presbítero, eu tenho que assumir. Está na hora do fulano sair de lá. E começa uma briga sem sentido, como vemos aqui nessa parábola. Aí quando o infeliz assume só para ter a destruição de toda a sua casa. Porque púlpito, irmão, não é para quem quer, não. É para quem realmente Deus capacita. A coisa não é muito moleza, não. Bom, esse é um detalhe que eu queria ressaltar aqui sobre esta questão desta parábola do filho pródigo, né? Que tem essas simbologias. Agora, nós já vimos outro detalhe que foi mencionado aqui durante seminários, que alguém mencionou, pastor, esse filho mais velho, ele pode ser o sistema da dispensação, a igreja que ficou na dispensação mais antiga? Sim, pode. E esse filho mais novo pode ser uma nova dispensação, o povo da voz da restauração? Também pode, porque o Espírito de Deus nos tem ensinado para mim, que quando muda uma dispensação, o escrito, o que está escrito, sofre mudanças de acordo com a dispensação, senão a palavra ficaria perdida num tempo passado e seria uma palavra envelhecida. Mas esta palavra se renova dia a dia. Deus renova. Isto é um milagre que não há explicação. Deus muda a dispensação e a sua palavra viva se adequa à nova dispensação. Então, esse filho mais velho são as igrejas que estão para trás. E esse filho mais novo somos nós, que fizemos parte de um sistema que está ficando para trás, aonde também estávamos lá com uma visão, de repente falando, não, peraí, vou me levantar, vou sair dessa lama, vou parar de comer com os porcos, vou voltar para Deus, vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz um servo teu. Esta é a realidade também desta parábola, na atual dispensação que vivemos, chamada restauração. E o que acontece com os que estão ficando para trás? Eu não vou entrar nessa festa de jeito nenhum. Não quero saber dessa festa. Eles
não são dignos. Esse teu filho mais novo não é digno. Eu te sirvo há tantos anos. Eu nunca transgredi. Eu sou até amigo dos políticos. A minha igreja vive em plena paz e harmonia. Eu consegui colocar crente até dentro da maçonaria. É por aí, irmão. Atualizando a palavra, fazendo um upgrade da palavra. É isso aí que está acontecendo. Eles não vão jamais compactuar conosco. Por isso é que eu digo, irmão, esquece liderança. Taca CD, site no meio do povo, entra nas comunidades do Facebook e do Twitch. O nosso alvo é o povo, não temos nada a ver com liderança. Eles nos odeiam, eles querem a nossa morte. E mesmo que eles reconheçam que por nós foi sacrificado o melhor, ainda assim eles não vão entrar na nossa festa. Mas eles reconhecem. Tu mataste o melhor novilho? Eles reconhecem que a unção que está sobre nós é a melhor. E reconhecem mesmo. Uma vez uma pessoa veio conversar comigo, falou assim, pastor, você conhece o fulano? Eu falei, conheço, e há muitos anos que eu conheço fulano. Pois é, pastor, sabe o que ele disse? Ele falou que não gosta do Senhor, mas ele tem que admitir que o Senhor fala a verdade. Imagina, uma pessoa, o camarada tinha 20 anos de igreja, agora deve já ter muito mais. Ele falou que não gosta do Senhor, mas ele falou que tem que admitir que o Senhor fala a verdade. Mas ele não entrou para essa festa. Ele reconheceu que a unção que está sobre nós, a visão espiritual, o poder, a ousadia, o entendimento da palavra é muito maior. Ele reconhece, mas ele não quer ser participante disso. Por quê? Porque ele tem inveja. Porque nós, com pouco tempo, tivemos conquistas muito grandes que eles, em décadas e décadas, 50, 70 anos, nunca a denominação deles conseguiu conquistar o que nós conquistamos. Até hoje eles ficam mendigando dinheiro. E nós aqui, tem gente querendo mandar dinheiro para cá e eu estou rejeitando. Dizendo, não, irmão, faz a obra por aí. Amém, meu irmão? A inveja é um sentimento terrível, é como um câncer para aquele que a tem.